o papai, pastor Arnaldo, ele aceitou Jesus quando eu tinha aproximadamente uns 35, 40 dias de vida. E começou a me levar para uma igreja evangélica. Eu fui criado dentro de um contexto evangélico, passei grande parte da minha vida dentro desses princípios. O meu pai, o pastor Arnaldo Cândido, ele nunca deixou de me ensinar as Escrituras. E eu tinha um desejo muito grande na minha vida, que eu lia constantemente as Escrituras. Eu buscava nelas entendimento, discernimento. Quando eu alcancei a idade de 20 anos, o Senhor começou a usar pessoas para falar comigo a respeito de um chamado. Esse chamado eu não entendia muito bem a princípio. Eu ficava buscando, orando pelas madrugadas, até que um certo dia, depois de muitos anos congregando numa congregação só, o Eterno falou comigo. Eu senti que o chamado era para ensinar. É um dos chamados mais complexos que tem, mais complicados, exige muita dedicação, muito estudo. Você precisa desempenhar muito nessa área se você quiser fazer um trabalho com excelência. Eu sempre tive muito amor pela obra, pela palavra, e eu comecei a estudar. Dediquei horas da minha vida estudando, mas eu nunca conseguia preencher o espaço. Sempre que eu estava estudando, me faltava alguma coisa. Eu procurava entender, eu procurava discernir o texto, eu procurava compreender as Escrituras, interpretar o que o texto estava dizendo, e eu comecei a orar nesse sentido. Eu comecei a dizer para o Eterno que eu desejava entender a sua palavra. Eu comecei a viajar pelo Brasil. Nessas viagens eu fiquei 12 anos viajando alguns estados do Brasil. Eu comecei a palestrar interdenominacionalmente, sem foco financeiro. O foco era totalmente ensinar aquilo que eu havia aprendido no decorrer dos anos que eu havia estudado. Mas a estrada, quando você é itinerante, quando você faz um trabalho missionário, você fica muito sozinho, você fica muito abandonado. Tem cidades que você chega que você não é acolhido, você não é bem recebido, você é ignorado. Eu passei por tudo isso, porque eu andei aproximadamente uns 700 mil quilômetros no Brasil. Eu fiz mais de 1000 palestras no território nacional. E em toda essa minha jornada, dentro do meu coração havia um vazio. Eu procurava entender, eu lia e não compreendia, eu encontrava dificuldades no texto, eu encontrava bloqueios para entender as raízes do texto. Então eu comecei a pedir para o Eterno para que me desse conhecimento, entendimento. Eu almejava na minha alma poder entender para poder ensinar. Até que um dia, por um amigo, um pastor de uma denominação, ele me apresenta a visão judaico-messiânica, e dentro dessa visão veio preencher aquela lacuna que estava aberta. Eu comecei a dedicar a minha vida a estudar, e o mais difícil dentro do contexto judaico-messiânico é você manter o seu ponto de equilíbrio, porque muitos têm uma tendência de judaizar, radicalizar, entra também uma tendência de religiosidade, e a maioria dos casos, um percentual muito alto, eles distorcem o propósito. Eu passei a entender a Torá, eu estudo dentro do contexto judaico-messiânico há 10 anos. Todos os cursos que eu tive condições de fazer, que eu pude alcançar, eu fiz para adquirir conhecimento. E algo que me chamou a atenção foi que certo dia o Eterno, usando uma pessoa, disse que
que faria uma aliança comigo, me daria um dom, mais um dom. Quando eu cheguei na minha casa, que eu fui ler as Escrituras, os meus olhos se abriram. Eu comecei a entender o chamado de Israel, eu comecei a entender a minha posição mediante Israel, eu comecei a entender quem é o povo santo de Deus, conforme as Escrituras falam, todo o Tanar, toda a Torá, e mesmo a Brit Hadashah, e os meus olhos foram se abrindo, e eu comecei a pedir permissão para Hashem, para que Ele me autorizasse eu começar um trabalho dentro da visão. O trabalho é árduo, não é fácil, é complexo. Nós temos pouquíssimas congregações no Brasil, equilibradas menos ainda, devido ao contexto ser tão complexo, mas para a honra e a glória do Todo-Poderoso, do Eterno de Israel, hoje nós temos uma congregação abençoada, enorme, nós temos prédio próprio, nós fomos honrados nessa cidade, todo o nosso trabalho está dentro do contexto judaico, nós temos um Sefer Torah Askenazi com mais de 100 anos de idade, nós temos um Aron HaKodesh, nós temos toda uma liturgia de Shabat dentro dos princípios da Torá, e isso veio preencher aquela lacuna que eu tinha vazia, que me faltava alguma coisa. Eu vivo para essa congregação, é a minha família, eu tenho cada um aqui dentro dessa casa como filhos, eu gero eles, eu gero cada um dos membros dessa casa. Então hoje quando eu entro aqui, eu olho eles como meus filhos. O meu casamento foi restaurado, melhorou muito mais depois que eu comecei a entender a Torá. Eu comecei a colocar os princípios da Torá dentro da minha casa. A minha esposa é uma bênção na minha vida, é uma parceira, uma amiga, é uma companheira que está do meu lado, me ajuda em todos os aspectos, me ajuda com o grupo de mulheres, com intercessão, reunindo elas, aconselhando para serem mulheres dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto da Torá. Dentro da Bíblia, se nós formos ver, nós nem precisaríamos citar judaísmo. Apesar da Bíblia ser judaica, de todos os apóstolos serem judeus, do Mashiach ser judeu, mas o contexto bíblico diz que nós precisamos circuncidar o nosso coração. A circuncisão do coração, ela vem uma palavra na frente muito importante, que eu diria que é techuvá, é o retorno, voltar-se para Deus. Desde que nascemos, nós começamos a nos afastar do Criador. E essa circuncisão no coração nada mais é do que esse retorno. O que precisamos fazer é essa techuvá, esse retorno a Deus. Circuncidar o nosso coração, conforme Paulo fala em 1 Coríntios, conforme está escrito no livro de Hebreus, conforme está escrito no livro de Tiago. Nós temos que circuncidar o nosso coração, amando ao Senhor verdadeiramente, conscientemente. É isso que Deus quer de nós, que sejamos circuncidados no nosso coração. Ou seja, entendamos e pratiquemos as Escrituras. A minha vida hoje gira em torno de toda essa dedicação, de fazer com que as pessoas compreendam o Deus que elas servem, que as pessoas compreendam o que a palavra pede para que elas façam, para que agradem ao Deus que elas servem. Preparar vidas para que o Eterno, quando nos chamar, que nós estejamos preparados para na eternidade com Ele, estejamos prontos para entrar nessa eternidade. Para que quando nós deixarmos o Olam Hazer, conforme diz as Escrituras no judaísmo, nós alcancemos o Olam Rabá, a eternidade, alcancemos na plenitude, que o Shalom do Senhor realmente venha surtir efeito na vida de cada família,